Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Apologética Luterana. E hoje a gente está aqui em clima natalino para fazer um dos podcasts mais aguardados do ano, que a gente vai falar sobre o tema da justificação pela fé, um dos pilares da tradição luterana. E para isso, a gente trouxe um convidado muito especial, um cara que entende muito do assunto, que é o nosso amigo Vitor Andrade. Se apresente pra gente aí, por favor. Fala pessoal, já quero desejar um Feliz Ano Natal, um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo. E eu sou o Victor Andrade, como o Matheus falou, eu sou cristão luterano, sou estudante de teologia na Universidade Luterana do Brasil e quero contribuir com vocês aqui hoje sobre o tema da justificação. Beleza, Vitor. Então, para a gente começar essa conversa que promete ser muito interessante, a gente vai falar um pouco nesse podcast sobre o que é, né, a doutrina da justificação luterana. A gente vai falar se existe essa justificação forense na Bíblia, na patrística. A gente vai analisar também alguns acertos do Concílio de Trento e várias outras coisas. Mas para a gente começar, a gente precisa dar aquela contextualizada, né? Então, como é que, assim, no contexto da reforma, não tinha ainda uma doutrina da justificação que fosse imposta por um concílio, sabe? Então, como é que eles enxergavam, os teólogos da época de Lutero? Eles enxergavam o modo como o homem podia ser justificado diante de Deus? Então, Matheus, o que acontece? Antes da gente começar, eu sempre gosto de fazer um esclarecimento. É o seguinte, como nós estamos aqui num podcast, né, sobre apologética luterana, né, é bom que se comece dizendo o seguinte, né, eu não tenho opiniões particulares sobre aquilo que é dogmático na fé luterana, né? Ou seja, se porventura que eu disser alguma coisa aqui que o nosso ouvinte ache contradiga o livro de concórdia, então você pode simplesmente desconsiderar e considerar como um lapso ou falha minha. É bom sempre deixar isso claro, eu sempre gosto de começar falando sobre isso. Agora, sobre aquilo que não é dogmático, geralmente eu gosto de pontuar também que é minha opinião, né? Mas voltando à sua pergunta aí, pois bem, né, partimos então do pressuposto de que não havia uma doutrina da justificação formalmente estabelecida que fosse consensual no final do século XV. Né? Pois de fato não havia. Né? De fato não havia tal coisa. Não havia uma confissão de fé, por exemplo. Né? Não havia uma confissão de Augsburgo, não havia um concílio de Trento. Não havia uma doutrina da justificação que fosse formalmente estabelecida. Mas haviam visões, haviam perspectivas que eram predominantes. Né? Basicamente, Mateus, existiam 3 perspectivas. A da chamada antiga via, dos realistas. Eles viam a justificação como um processo que envolvia méritos alcançados na graça, né? Méritos condignos, né? Por meio da fé e das obras. Assim que se dá. Essa era uma visão majoritária. Havia a perspectiva muito comum entre a via moderna dos escolásticos, sobretudo entre os nominalistas, né? Eles acreditavam que a justificação se dava simplesmente pela absoluta vontade de Deus. Essa era uma perspectiva que era minoritária, mas ela havia sido discutida na academia, e Lutero ouviu isso, e leu sobre isso, e estudou sobre isso. E, por fim, havia uma perspectiva, né, que também exerceu alguma influência sobre Lutero, que era a perspectiva dos místicos, sobretudo dos místicos germânicos, né? Mestre Eckhart, Henry Suso, Johann Tauler. Eles viam a justificação como um processo de união com o próprio Deus, certo?
Então, essas eram as 3 perspectivas com as quais Lutero teve contato, né? Eram as 3 principais perspectivas, correto? E assim, as pessoas tentam encontrar nessas últimas 2, principalmente, a nominalista e a mística, elas tentam encontrar aí a origem do pensamento de Lutero, né? Por quê? Olha, obviamente, né, Lutero foi educado na via moderna do escolasticismo e ele se interessaram profundamente nos escritos dos místicos, sobretudo esses místicos que nós falamos, né, os germânicos, né? Mas, de um modo geral, a literatura mística medieval atraía muito Lutero, né? São Bernardo de Claraval, por exemplo, é um dos místicos, é um dos teólogos mais citados por ele. No entanto, não é aí que devemos encontrar a origem da sua doutrina da justificação. Primeiro porque Lutero não era nominalista, né? A sua doutrina da justificação, e aí a gente já está entrando em outro assunto, mas eu não vou entrar agora, mas a doutrina da justificação de Lutero, ela não se baseia num tipo de voluntarismo da parte de Deus, né? Não é como os nominalistas acreditavam. Ela se baseia numa justiça de Cristo, né? Na vida, na obediência, no sofrimento do Cristo crucificado. Ou seja, ela possui um fundamento concreto na realidade, né? Um fundamento ontológico concreto. E, em segundo lugar, Lutero também não vê a justificação como resultado da deificação completa do ser humano. Não é assim que Lutero vê a justificação. Por mais que nos últimos 40 anos aí a escola finlandesa luterana tenha tentado emplacar essa ideia e, de certo modo, até trouxe muita contribuição para esse assunto. Ainda assim, que no entender de Lutero, ambas as coisas aconteçam simultaneamente, né? A justificação e a deificação. Mas, no entanto, assim, não existe... no pensamento dele não existe justificação sem que haja ao mesmo tempo, né? Sem que se dê ao mesmo tempo o início do que chamamos de deificação. Mas não existe essa confusão. Justificação por Lutero... questão da união mística, né? Que a gente vai falar depois. Exato. Para Lutero, a justificação não pode ser confundida com a deificação, né? Então, assim, nós não podemos fazer uma equivalência, como muitas pessoas fazem de maneira equivocada, entre a justificação luterana e, por exemplo, a deificação dos místicos, a teose entre os místicos germânicos, ou então entre a justificação luterana e a visão nominalista do final da Idade Média. Então não é em nenhuma dessas duas, certo? Então, a pergunta que fica é a seguinte: existiam essas linhas de pensamento, né? A via antiga, a via moderna, os nominalistas, os místicos. E qual era essa que tinha predominância ali no período de Lutero, na região dele, que fez ele ter aquela sensação de discordar, de achar que aquilo estava carregando uma imagem de um Deus que fosse muito rigorista e que depois ele vai descobrir o que é a graça, toda aquela história do justo viverá pela fé. Então, qual que era essa doutrina que ele se opunha até ele descobrir a doutrina evangélica da justificação pela fé? Bom, Lutero ele vai se opor ferrenhamente a todas essas perspectivas. Mas sim, a primeira perspectiva que eu mencionei aqui era a mais predominante, né? Era aquela de maior destaque no final da Idade Média e era aquela que causava o problema na consciência dos fiéis e causava o desespero. Era aquela que fundamentava toda a prática abusiva, né, das indulgências. Mas, de modo geral, Lutero ele confrontou todas essas perspectivas. Talvez a perspectiva que ele tenha sido, com a qual ele tenha sido mais caridoso seja a dos místicos, né? Nós não vemos Lutero batendo assim nos místicos, assim, né? Batendo de maneira metafórica. Mas nas outras duas, né, no próprio
no próprio Guilherme de Ockham, ele tece duras críticas à perspectiva voluntarista também, né? Como se Deus decidisse justificar o ser humano assim, sem nenhum outro motivo, né? Sem nenhum fundamento, né? Porque isso é uma maneira também de construir uma teologia da glória, uma teologia sem cruz, né? Uma teologia que tira Cristo do seu lugar, né? Sim, sim, verdade. Eu estava lendo um pouquinho, né, sobre o que os escolásticos falavam sobre isso, e eu vi que tinha algumas vertentes que falavam de uma espécie de graça habitual, que era uma graça que era dada ao homem para transformar ele e que o capacitava para viver uma vida justa. Mas essa graça, segundo alguns escolásticos, era dada para as pessoas que fizeram o melhor que puderam. Tem até aquela expressão em latim, facere quod inser est. Perdão, o latim ruim aqui, galera. Enfim, como é que tem essa questão de diferentes tipos de graça? A cooperação com essa graça produzia o mérito, né, que era bem forte na teologia medieval. Inclusive tem a ver com a questão das indulgências, que é o mérito das obras de sufragação dos santos. Então, como é que funcionava essa questão dessa graça habitual, do mérito? Como é que uma pessoa era tornada justa, como a igreja ensinava que a pessoa se tornava justa, né, na época de Lutero, assim, antes dele começar a pregar a justificação pela fé? Veja só, muitas pessoas criticam toda essa teologia do mérito, atacando o conceito de mérito, certo? O que eu acho um problema, eu vejo como um problema também. A ideia de mérito, ela é bíblica, né? Só que a Bíblia atribui todo o mérito a Jesus Cristo, né? Então o problema não está na questão do mérito. O problema é atribuir algum mérito algum mérito para a nossa parte, né? Algum mérito ao homem nesse processo de justificação. Mas, veja bem, você tem ali no século V Santo Agostinho combatendo o pelagianismo, e Santo Agostinho disse várias coisas das quais mais tarde ele vem até a se retratar, né? Porque em vários momentos ele chega a conclusões, né? E aí que nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, a conclusões muito próximas daquilo que Lutero diria, né, alguns séculos depois. Mas, basicamente, a ideia pós-agostiniana de justificação era que você era justificado e continuava sendo justificado. Então, veja, que coisa que é essa, né? Que é a justificação como um processo, né? Mas que você nunca é totalmente justificado. Então, começa-se ali a haver uma confusão com o próprio conceito de justificação. Você é justificado e continua sendo justificado. Ou seja, essa justificação não é perfeita, né? E aí envolve toda aquela questão dos méritos, né? Você é justificado e agora você trabalha a sua justificação. E quanto mais méritos você tem diante de Deus, mais graça Ele te dá, né? Essa teologia ela vai se desenvolver de uma maneira mais madura com o conceito de graça como ajuda, né? Daí mais tarde a gente teria a controvérsia aí do De Auxiliis, né? A graça como ajuda. De graça salvadora a gente passa por uma graça que é uma ajuda, né? E essa ideia de ver a salvação como uma ajuda de Deus, para Lutero isso era blasfemo.
Sim, sim. Inclusive, o Concílio de Trento ele vai reiterar isso que você falou, né, das obras como um merecimento humano de cooperação com a graça. Mas isso a gente vai falar no próximo tópico, porque agora eu queria saber um pouquinho sobre o que é realmente a doutrina luterana, né, da justificação pela fé. Como é que ela vai se diferenciar dessas outras doutrinas que a gente analisou aqui? É possível fazer uma análise nas confissões luteranas e também uma análise nos textos bíblicos para ver se essa doutrina é realmente sólida na Escritura? Sim, sim. Então, voltando àquele contexto do final ali do século XV e início do XVI, a pergunta que surge então, de onde Lutero extrai a sua doutrina da justificação? E aí, se eu dissesse aqui, né? Se eu disser assim, simplesmente da Bíblia, talvez isso poderia soar um pouco ingênuo e arrogante, assim, da minha parte para os nossos ouvintes, né? Mas eu deixo aqui as palavras do próprio imperador, né? Do imperador Carlos V, depois de ouvir os luteranos aí nas conferências de Augsburg, em 1530, ele disse o seguinte: a confissão de Augsburg poderia ser refutada dos pais, mas não da Escritura. Então, veja, são palavras do imperador, de um dos maiores imperadores que já teve aqui na Terra, né? Após assistir a todos aqueles debates, aquelas conferências e tal, ele, olha só, até que entre os pais havia uma confusão, mas realmente, se for olhar a Escritura, os luteranos estão com toda razão, né? Por outro lado, o próprio Erasmo confessa, né? O Erasmo de Roterdã, que inicialmente era um aliado de Lutero e depois se voltou contra Lutero, né? Partiu para o humanismo, né? Ele diz o seguinte, em relação ao sola fide, né? Ele diz que a palavra somente, né? O termo somente, que em nosso tempo foi atacado por tantos gritos em Lutero, é reverentemente ouvida e lida nos pais. Então, assim, veja, por um lado você tem o imperador dizendo que a doutrina luterana talvez poderia ser refutada dos pais, mas não da Escritura. E de outro lado você tem Erasmo olhando para isso tudo e dizendo, olha, isso aí da palavra somente que Lutero está colocando aqui, isso não é tão novo assim não, né? E isso já foi ouvido muitas e muitas vezes, lido e ouvido nos pais da igreja. Então, assim, Inclusive, eu encontrei um teólogo que ele vai dizer que isso era uma doutrina que permeava também o magistério católico romano. Inclusive, teve alguns cardeais que chegaram a defender uma espécie de justificação pela fé, no começo do século XVI ainda, como foi o caso do cardeal inglês Reginaldo Pole, né? E teve alguns outros também que seguiam essa tendência, mas aí o Concílio de Trento ele vai refrear essa tendência do lado papal. Mas enfim, continue sua linha de raciocínio. Com certeza, perfeita a intervenção. Não foram um nem dois bispos católicos e até mesmo ortodoxos que na época viram nessa doutrina algo católico, né? Aliás, os próprios luteranos eles tinham essa consciência muito clara, né? Que o cisma, a divisão ali foi causado por outros assuntos também que não teológicos, né? Por exemplo, depois, anos e anos depois, né, o Johann Gerhard confessa que apenas se eles fossem permitidos pregar, ensinar conforme a doutrina deles, eles jamais teriam saído da Igreja Católica, né? Ou seja, os luteranos tinham consciência de que a doutrina deles cabia perfeitamente dentro da Igreja Católica daquele tempo. Mas continuando assim, em vista disso,
Dizer que, assim, que Lutero descobriu o Evangelho, opinião minha, é forçoso. Eu penso ser forçoso. Mas dizer que ele redescobriu o Evangelho, já aí, na minha opinião, também é uma verdade incontestável. Lutero, ele redescobriu uma verdade que todos os grandes teólogos e mestres da igreja já conheciam na sua vida devocional. Essa é a minha tese, que na verdade não é minha. Essa tese, ela vem desde de Martin Chemnitz, né? E aqui, assim, eu quero me valer justamente do nosso querido São Martin Chemnitz, né? Essa tese que eu acabei de afirmar é dele, né? Veja o que este santo doutor aí da nossa igreja afirma no exame do Concílio de Trento, né? Quando ele trata aí dos testemunhos dos antigos a respeito da justificação. Então, vejam só, abre aspas. Nos escritos dos pais, certamente se encontram muitas afirmações destoantes, pois eles usam a palavra justificar num sentido diferente. No entanto, quando eles examinam a ênfase das palavras nas declarações da Escritura mais de perto, e especialmente quando nas provações e nas meditações, quando eles se colocam como se estivessem diante do tribunal de Deus, então eles aprovam o nosso entendimento, ou melhor, o ensino da Escritura, nas declarações mais reconfortantes, ou seja, que somos reconciliados com Deus, recebemos perdão dos pecados, temos um Deus apaziguado e gracioso, somos adotados como filhos e somos recebidos na vida eterna, não por conta de nossas virtudes ou boas obras, mesmo feitas quando somos regenerados, mas pela misericórdia gratuita de Deus, por conta da satisfação, mérito, obediência e justiça do Filho de Deus, o mediador, quando nos apegamos à promessa do Evangelho pela fé. Então veja, trocando em miúdos, nos escritos teológicos, né, principalmente direcionados ao ensino da fé, muitas vezes assim, eles ensinavam uma doutrina da justificação que misturava a lei e o Evangelho. O que é muito compreensível, porque até hoje todos os pregadores têm dificuldade em não misturar a lei e o Evangelho, né? Porque sempre sempre existe aquela preocupação de que as pessoas devem ter fé, mas também devem ter obras. Essa é uma preocupação que todo pastor fiel tem diante das ovelhas, né? Então existe essa preocupação. E nós sabemos que uma fé que não é acompanhada de obras, ela não salva, porque ela não é uma fé verdadeira, né? Porque de fato aqueles que não têm obras, eles têm uma fé morta e portanto não são justificados por Deus. Então assim, a coisa é mais complexa do que a gente imagina, né? Mesmo na época da Reforma, alguns luteranos eles também começaram a se valer de uma linguagem sobre as obras que foi controversa, né? A famosa controvérsia majorista, né? No entanto, quando esses mesmos teólogos que misturavam lei e evangelho na justificação, eles iam para a Escritura, quando eles faziam exegese pura e simples, daí eles se contradiziam e encontravam na Escritura a doutrina da justificação somente pela fé no Cristo. E também, né, por fim, também nos seus escritos mais devocionais, na oração, falando sobre perdão, quando eles se encontravam, se colocavam na situação diante de Deus, do tribunal de Deus, eles acabavam se contradizendo e confessando também a justificação somente pela fé no Cristo, né? Eu só gostaria de abrir um último parênteses aqui, porque havia sim um consenso que era formalmente estabelecido desde a patrística até a reforma sobre a justificação, de que a justificação se dava pela vida sacramental.
Isso era um consenso. Isso era consenso formalmente estabelecido, né? Inclusive nos antigos credos, nos antigos concílios e cânones, né? É um consenso e também não foi um problema para Lutero, e não é para nós luteranos hoje. A justificação acontece na palavra e nos sacramentos. Exatamente. Que é a questão da lei do evangelho, como você bem disse, que é uma das argumentações de Melanchthon na apologia. E pegando esse gancho, né, como é que as confissões luteranas, né, a Confissão de Augsburgo, a apologia, vai explicar o que é a justificação pela fé? E depois de exposto como as confissões tratam do assunto, como é que a gente pode ver essa doutrina na Bíblia? Então, eu creio que a Confissão de Augsburgo, no artigo 4, ela nos dá uma definição mais simples possível, né, sobre a justificação. E é uma definição que eu particularmente prefiro. Ela diz o seguinte, abre aspas, igualmente, ensina que não podemos obter o perdão do pecado e a justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos, mas que recebemos o perdão dos pecados e nos tornamos justos diante de Deus em razão da graça por causa de Cristo, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa o pecado nos é perdoado e a justiça e a vida eterna nos são presenteadas, e então Deus quer considerar e acreditar essa fé como justiça diante dele, como diz Paulo em Romanos 3 e 4. Então, assim, é uma doutrina bíblica e tão clara na Bíblia que a declaração, a formulação confessional não precisa ser tão complexa como talvez é o caso da justificação do Concílio de Trento. E ele cita Romanos 3 e 4. Né? Essa declaração, como a gente pode ler aqui agora, em primeiro lugar, ela exclui as obras. Né? Por quê? Por que ela exclui as obras? Né? Nós temos uma declaração que ela é mais do que clara. Né? Ela é mais do que clara nas Escrituras, que é a de Romanos 3:28, que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Bom, e o que significa obras da lei? Você até já comentou aqui, né, Matheus, sobre essa questão das obras da lei. Alguns estudiosos das chamadas aí novas perspectivas em Paulo chegaram a propor que obras da lei talvez se referisse à lei cerimonial apenas. Né? Qual o problema dessa releitura? Né? Assim, o problema é que ela é contraintuitiva ao todo o restante da perícope e também ao contexto histórico. Então, em primeiro lugar, no verso 31, logo em seguida, São Paulo afirma o seguinte: afirmamos a lei. No verso 31 ele diz: então veja, como que essas obras da lei seriam a lei cerimonial, uma vez que ele diz que afirmamos a lei? O mesmo Paulo que combate o ensino da lei cerimonial, que combate a seita judaizante, ele diz afirmamos a lei. Então, assim, se ele diz que afirma a lei, se referindo a obras da lei, não pode ser lei cerimonial. Paulo não quer ensinar a afirmação de nenhuma lei cerimonial. Ele quer afirmar, sim, e confirmar a lei moral de Deus. E ele vai repetir isso em vários outros lugares. Né? Ele constrói aquele diálogo. Ora, então, se é pela fé, então está excluída as obras, não precisamos fazer nada, é isso?
Em vários lugares ele vai fazer essa construção, usar essa argumentação. Aqui não é diferente. Ele vai dizer, afirmamos a lei. Ora, não pode ser lei cerimonial, né? Eu acho que faz sentido esse pensamento, tendo em vista toda a epístola aos Romanos, né? Porque no próprio capítulo 3, ele responde que o objetivo da lei é que dá conhecimento do pecado, né? No versículo 20. No capítulo 6, ele vai dizer que os que foram batizados, unidos com Cristo, morreram para a lei e foram justificados do pecado. E no capítulo 7, ele vai falar de uma lei que guerreia com a lei da carne. Ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? E muito da interpretação luterana, ela vai entender isso como um conflito dentro da vida cristã, né? Então, se ele fala de uma lei puramente cerimonial, ora, então por que a lei cerimonial ela dá conhecimento do pecado e ele usa os exemplos dos gentios no capítulo 1 para falar disso, que eles são indesculpáveis porque têm o conhecimento do pecado. Ele usa o exemplo também da cobiça, né, num dos capítulos de Romanos. E a cobiça a gente sabe que é um dos 10 mandamentos, é uma lei moral, por exemplo. Como é que ia se encaixar essa ideia de uma lei puramente cerimonial que ia distinguir judeus e gentios, se o contexto de Romanos parece indicar algo mais como alguma ação humana em conformidade com os mandamentos divinos? Perfeito, Matheus. É exatamente isso. Isso talvez é querer encontrar uma distinção que a própria Bíblia não nos oferece, né? Essa distinção entre lei civil, cerimonial e moral, ela é boa? Ela é. Ela nos orienta muito na hora de interpretar, de fazer uma aplicação de textos do Antigo Testamento. No entanto, nós não podemos perder de vista a unidade da lei do Antigo Testamento como um todo, né? E é isso que está em vista aqui em Romanos, por exemplo, porque o apóstolo Paulo ele está lidando com 3 tipos de judaizantes aqui. Ele não está lidando apenas com os cerimonialistas, né? Haviam 3 tipos de judaizantes naquele tempo. Então, os moralistas, os nacionalistas e os cerimonialistas, né? Todos esses 3 grupos, de algum modo, pregavam um modelo de salvação, de justificação do tipo evangelho mais alguma coisa. Ou seja, eles misturavam lei e evangelho, cada qual ao seu modo. Os moralistas, eles diziam, olha, você precisa crer em Jesus Cristo, você pode seguir Jesus Cristo, ser um cristão, mas você tem que seguir os 10 mandamentos à risca, do mesmo jeito que você seguia quando você era judeu. E os nacionalistas diziam, olha, você pode seguir Jesus Cristo, mas você tem que se tornar judeu. E aí os cerimonialistas diziam, você pode seguir Jesus Cristo, você deve seguir Jesus Cristo, mas também deve seguir todas aquelas leis do Antigo Testamento, inclusive guardar o sábado, né? A gente não pode perder de vista isso tudo, porque a igreja cristã ela começa dentro das sinagogas, né? Então, houve esse tipo de conflito. E assim, se obras da lei significa só lei cerimonial, o argumento de Paulo contra os moralistas e contra os nacionalistas perde-se completamente de vista, né? Em segundo lugar, a Declaração da Confissão de Augsburgo, como nós vimos aqui, ela afirma também o meio de alcançar a justificação. E esse meio é a fé, né? Aquilo que talvez nós poderíamos chamar de causa instrumental, né? E ela afirma isso baseado em um texto também muito claro, que é o texto que a confissão cita, né? Que diz em Romanos 4, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E é assim que Davi também
Aí no verso 6. É assim que Davi também declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais será imputado. Então veja, qual é o modo de receber essa justificação? É a fé. E é engraçado, é interessante que esse texto de Romanos, ele consegue passar essa perspectiva. O texto não diz assim, foi justificado por causa da sua fé. Por obter a fé, ele se tornou justo. Não. É que Deus olha para essa fé e considera justo. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado, ou seja, colocado na sua conta para a justiça. Em terceiro lugar, Mateus, essa declaração ela afirma que essa justiça é alheia a nós. Ou seja, é a justiça do Filho de Deus. Essa então seria a causa material ou meritória da nossa justificação. E aí por isso que eu disse antes que Lutero rejeita a tese nominalista da justificação, porque o fundamento ontológico para a justificação é a vida, a justiça, a obediência de Cristo. Não é pouca coisa, e nós vamos ver isso mais para frente. Mas Lutero ele se deparou com essa questão da justiça alheia, principalmente em Jeremias 23, versos 5 e 6, quando diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Então assim, e aí para quem é milenista, esse é o bom de ser milenista, é interpretar as profecias do Antigo Testamento de maneira mais espiritual. Porque esta é uma profecia que, obviamente, fala de Jesus Cristo. Aquele que é o renovo, é justo, é rei, reinará. E assim, como que se dá isso aí? Como que ele reinará? Como que ele executa o juízo e a justiça na terra? E que Judá, que Israel, que é esse? Olha, um milenista olha para isso e diz: olha, Israel é a igreja. A igreja hoje habita seguro. Habita segura. Por quê? Porque ela tem o Senhor, que é a justiça nossa. Olha, qual é a nossa justiça? É a justiça do Filho de Deus. Não é a nossa justiça. É interessante. Mas aquilo que é de Cristo, aquilo que pertence ao Cristo, é nosso. É por isso que diz: Senhor, justiça nossa. Os judeus olhavam para essa profecia e esperavam um Messias que executaria o juízo e a justiça como um rei, como um poderoso. Mas nós sabemos que Cristo veio como servo humilde, sob a lei, cumpriu a nossa justiça. E hoje Ele nos dá essa justiça. Então veja, trata-se de uma justiça alheia. É daí que vem a justiça alheia de Lutero. Trata-se de um texto poderoso. Sim, inclusive esse texto de Romanos 4 que você citou é o mais forte para se defender a ideia de uma justificação forense, no sentido judicial do termo. E muito da argumentação luterana sobre esse termo está na obra do teólogo Gerhard, na Justification Through Faith,
que eu li, eu estou lendo, né? E eu acabei traduzindo um trecho do argumento dele que ele vai provar na escritura que a Bíblia faz o uso de uma justificação nesse sentido forense mesmo. E ele vai dizer que isso se prova porque a Bíblia ela apresenta a justificação como um ato de Deus, porque Deus é visto várias vezes na Bíblia como um juiz. E a Bíblia também apresenta muitos cognatos que remetem ao universo jurídico. Por exemplo, você tem um juiz, você tem um julgamento, você tem um advogado, você tem um tribunal, você tem uma lei, você tem um acusador, você tem um vínculo, você tem um devedor e você tem a absolvição. Então ele chega aqui e agora analisa o texto de Romanos, né? Com base em todo o contexto de Romanos, que a gente vê no capítulo 1, que os gentios são indesculpáveis perante Deus. No capítulo 2 é a vez dos judeus, eles também, mesmo conhecendo a lei, eles a quebraram. No capítulo 3, todos são culpados diante de Deus, todos são pecadores. Por isso, ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. E ele chega no capítulo 4, quando ele vai lidar com a objeção de Abraão. Ele fala que o próprio Abraão ele foi justificado pela fé, independentemente de obras. E ele vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. O verbo aqui, imputado no grego, logizomai, ele significa algo como levar em conta, considerar, imputar ou acreditar. Significa Deus não considerar o pecado. E é justamente isso que ele continua a argumentação, citando o Salmo 32 de Davi, né? Que bem-aventurado aquele que Deus atribui justiça independente de obras. Então a gente pode ir analisando alguns outros textos bíblicos, né? Que vão conduzir a essa ideia, como para sustentar o nosso argumento aqui, a fala do imperador, de Erasmo, dos cardeais, etc. Que além da argumentação extensa em Romanos, a gente tem o texto clássico, né, de Efésios 2. Você vai ter Filipenses 3, em que Paulo ele vai argumentar que mesmo sendo fariseu e irrepreensível perante a lei, ele considera tudo como esterco e não confiando nas próprias obras, mas confiando na justiça de Cristo e não na justiça que procede da lei. Você tem o texto muito importante, eu diria, que é o texto de Gálatas, que ele vai comparar com Abraão, vai dizer que pela fé nós somos filhos de Abraão. Ele vai começar dando o exemplo de Abraão, de novo ele vai reiterar, que é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois os que é da fé são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Melanchthon ele vai usar isso aqui como um argumento na apologia. Ele vai falar como a Escritura está dividida em lei e promessa, e a justificação é um artigo da promessa, que é algo gratuito que Deus dá, a remissão de pecados, como foi visto aqui na promessa de Abraão. E não se pode receber a promessa de outro modo que não pela fé. Portanto, só a fé pode justificar. Como você bem disse, só Cristo justifica. E a forma como a gente recebe Cristo é somente pela fé. Não tem como a gente aprender Cristo pelas obras que a gente realiza. Por isso, no sentido forênsico do termo, só a fé pode justificar. E ele continua dizendo que a lei que vem não vai invalidar a promessa. E a função da lei, na verdade, nunca foi dada para que por meio dela pudéssemos ser justificados, mas que ela serviu como um tutor, como um aio, que nos conduziu a Cristo para que fôssemos justificados pela fé. E entre aquela questão dos 3 usos da lei, né, para o luterano, que é a lei como o freio, o espelho e a norma. Ele aqui vai afirmar que a lei nos conduziu a Cristo, nos mostrando que somos incapazes de cumprir, ou como Paulo diz em Romanos, nos mostrando o que é o pecado, e por meio dela nós conhecemos o pecado e nos tornamos ainda mais pecadores. E aponta para aquele que consegue resolver essa situação, aquele que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, aquele que satisfez a nossa dívida com Deus.
que foi Jesus Cristo. Por isso, é mais importante do que pensar qual lei que Paulo fala que não justifica, é pensar em por que a lei não justifica. E é justamente por isso. Porque a lei foi dada para que tenhamos o conhecimento do pecado e fôssemos conduzidos a Cristo, em quem somos justificados, né? E assim, existem muitos outros textos bíblicos que, em virtude do tempo do podcast, não vai dar para ser abordado extensamente. Um texto que eu gosto muito é o texto de Romanos 8, que ele enfatiza muito o aspecto forense da justificação, que ele vai dizer assim, ó: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É ele quem os justifica, quem os condenará? A gente tem aqui o termo justificação do dikaió no grego, que vai significar o Deus declarando justo, como uma afirmação divina, contrastando com a questão da condenação, que também é outro elemento judicial. Então, a nossa segurança de salvação está justamente pautada nessa declaração divina. Sobre esse termo, justificação, o dikaió no caso, existiram, parece que, algumas divergências sobre o significado dessa palavra. No latim também houve variações. Na história da igreja, como é que ela foi entendida? Existiu sim uma confusão em relação ao termo dikaió, né, lá no grego. Mas o fato é que, desde a Reforma até hoje, a Igreja do Concílio de Trento, vamos falar, os teólogos do Concílio de Trento e os seus sucessores até hoje não conseguiram demonstrar um só uso deste termo que não fosse forense. Né? Então, assim, gramaticalmente, trata-se de uma luta perdida para eles. Né? Mas a gente sabe que a edição, né, a versão da Bíblia usada na Idade Média era a Vulgata Latina. E aí sim, justificare existia vários usos para essa palavra no latim. E aí sim ela poderia ser entendida como infundir justiça, se tornar justo, ser justo. E mesmo assim, mesmo no latim, havia espaço, né, havia o uso forense também deste termo. Então, assim, nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em latim. Né? Então nós temos que voltar aos originais, que os originais foram inspirados por Deus, e devemos ali fazer a exegese. Sim, inclusive essa é uma das questões que Gerhard aborda no livro dele, que é respondendo o cardeal Bellarmino, né, sobre a questão da justiça infusa. E ele usa o argumento de Romanos 5, da comparação entre Adão e Jesus. Ele vai dizer que, assim como em várias passagens a justificação, a condenação no caso, ela está em sentido forense, de um juiz que está condenando uma pessoa em virtude das suas faltas, pelo paralelismo a justificação também deve ser. Caso. E Gerhard, ele prova o sentido forense da justificação quando ele leva principalmente pelo aspecto negativo do termo, que é não imputar o pecado. Então, a justificação forense seria a remissão gratuita de pecados que uma pessoa recebe mediante a fé, né? Então, prosseguindo um pouquinho,
se a gente pensa no sentido da palavra justificação, e se a gente tem esse protagonismo do sentido forense do termo, como a gente pode pensar em algumas outras formas de justiça? Por exemplo, Lutero tem um sermão chamado As Duas Espécies de Justiça. O que seria essa segunda espécie? Como é que ele diferencia uma da outra? Certo. Então, o Lutero tem um sermão, né, sobre os dois tipos de justiça, em que ele fala de uma justiça diante de Deus, uma justiça que não é nossa, uma justiça alheia, e ele fala de uma justiça civil, né, ou melhor dizendo, uma justiça diante do mundo, de uma justiça interior. Só que, na verdade, quando a gente pega toda a obra de Lutero e a obra de Melanchthon, nós vemos que eles falam sobre vários tipos de justiça, né? E hoje em dia, inclusive esse é um dos temas que tem gerado um pouco de debate e até de alguma produção acadêmica bem interessante no meio luterano, né, sobre a justiça, porque durante muito tempo se entendeu que o crente tinha uma justiça que não era dele, que era de Jesus, e que essa justiça era que salvava, e aí ele tem uma justiça civil, conforme afirma lá na Confissão de Augsburgo, né, na Apologia da Confissão de Augsburgo, que é uma justiça inferior, é uma justiça pequena, uma justiça medíocre, que é a justiça que nós alcançamos. No entanto, e aí já invadindo um outro assunto que nós vamos falar mais à frente, um dos professores da LCMS, no Seminário Concord em St. Louis, o Grobian, né, um professor adjunto lá, ele publicou um artigo muito interessante, né, que é sobre relacionando a união mística com a justiça inerente. E ele diz que, na verdade, as duas justiças são de Cristo. Porque Cristo comunica essa justiça na união mística. Então, ele defende a seguinte coisa: ao invés de falar de dois tipos de justiça, nós deveríamos falar de uma justiça dupla. Eu lendo assim, eu achei sensacional, né? A maneira como ele fala. Uma é a justiça de Cristo. Aliás, uma é a justiça de Cristo nos cobrindo, nos perdoando, nos salvando, nos justificando. E a outra é a justiça de Cristo sendo unida a nós. A justiça de Cristo sendo comunicada, sendo transmitida à nossa justiça humana, pecadora e incapaz de crescer. Então, assim, essa maneira de entender as coisas, ela é talvez mais natural, ela condiz mais com a teologia da união com Cristo de Lutero, e ela dá todo o mérito para Cristo, né? Porque talvez essa visão de ver a justiça de Cristo como aquela que imputa, que perdoa, e ver as nossas boas obras como fluindo da nossa justiça inerente, interior, talvez isso seja um dos motivos por trás de uma visão tão negativa em relação às boas obras. Entende? Então o Grobian, ele escreve esse artigo de uma maneira magistral, defendendo essa ideia, que na verdade nós devemos falar de uma justiça dupla, que toda justiça na verdade é de Cristo, mas uma é a justiça uma é a justiça que nos cobre, que nos imputa, que nos justifica, e a outra é a justiça comunicada, certo? Que passa a fazer parte de nós. Mas isso aí é um outro assunto. Tem até umas citações aqui dos sermões das espécies de justiça, separando, né, quando ele vai explicar o que cada um é.
Ele vai dizer, entre aspas, a primeira espécie provém de outra e é concedida de fora. É a justiça mediante a qual Cristo é justo e justifica pela fé. Esta é a justiça infinita que absolve todos os pecados no instante, pois é impossível que haja pecado em Cristo. Antes, quem crê em Jesus está apegado a Ele e é uma só coisa com Cristo, compartilhando com Ele a mesma justiça. E ele vai comparar isso com a analogia de um casamento. Quando é o casamento, os dois tornam-se uma só carne e tem a comunhão de bens, né? O que é de um passa a ser do outro. Então a justiça de Cristo ela passa a ser a nossa justiça em virtude dessa união com Ele que se dá por meio da fé. A segunda espécie de justiça, diz Lutero, é a nossa própria. Mas não porque a gente opera ela sozinha, mas porque a gente coopera com aquela primeira justiça alheia. Ela é a vivência das boas obras, a mortificação da carne, o amor ao próximo, a humildade e o temor a Deus. E assim, por que ele vai entender que essa justiça, ela não seria capaz de nos justificar diante de Deus? Porque ela exige uma cooperação humana para torná-la melhor. E o que é humano não pode ser perfeito. Como Paulo diz, mesmo numa vida cristã, existe uma lei que guerreia contra a lei da minha mente. A lei de Deus guerreia contra a lei da minha mente, do meu corpo, da carne, etc. Então ele não pode alcançar a perfeição com base nessa segunda espécie de justiça, vamos assim dizer. E todas as obras realizadas nessa segunda espécie, elas só são agradáveis a Deus em virtude da fé, sobre a qual está construída todas as boas obras que fazemos. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então todas essas coisas elas estão edificadas sobre o fundamento da fé, né? E a gente vê que na Escritura não existe praticamente em nenhum lugar quando se fala que existe um processo de aumento de justiça perante Deus. O máximo que é possível encontrar é num texto apócrifo de Eclesiástico 18, que ele vai falar de uma pessoa sendo justificada até o fim da vida. Mas a argumentação que São Paulo vai trazer, né, em Romanos, parece que ele vai descartar essa ideia, né? E Gerhard, ele vai responder isso novamente. Por exemplo, se a nossa cooperação, a nossa capacidade de satisfazer as nossas faltas diante de Deus fossem requeridos para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse reconciliado com Ele, a gente nunca poderia estar certo sobre a nossa reconciliação. Porque a gente ia sempre estar agitado por muitas dúvidas, sem nunca saber quando a gente satisfez realmente as nossas penas, né? Então, ele disse que a Bíblia declara justamente o oposto, porque Paulo diz, né, em Romanos 4,16, que a promessa da fé vem livremente, né, para que a promessa ficasse firme. E o propósito de Deus é que para que nós, justificados pela fé, tenhamos paz por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justiça forense eu considero indispensável, porque ela é justamente o fundamento que nos dá paz com Deus. Porque a gente sabe que enquanto estamos em Cristo Jesus, não resta mais condenação sobre nós. E é justamente isso que Paulo quer passar no texto de Romanos. Só comentando aqui, Mateus, exatamente dessa maneira que Lutero coloca, separando essas duas justiças, ou como o Groben gosta de dizer, a justiça dupla, né? Esse caráter duplo, essa dualidade dessa justiça, ela consegue casar aquilo que as duas doutrinas talvez tenham de melhor, né? Vou formular de maneira melhor. Ela consegue equacionar aquilo de bom que havia na doutrina da justificação na Idade Média, né? Que é a questão do processo, né? Pois a grande preocupação pastoral até hoje, né, é o seguinte, né, se é pela fé só e está tudo perdoado, então as pessoas não vão querer trabalhar, as pessoas não vão querer
praticar boas obras, as pessoas não vão ser santas. Inclusive, esse é um dos ataques que os católicos romanos, apologetas aí, nos direcionam contra nós. Vocês não têm santos por conta dessa doutrina, né? Mas veja bem, se nós separamos isso aí e continuamos entendendo que a nossa justiça inerente, depois da justificação, ela começa a receber a justiça de Cristo de maneira comunicada, e aí nós vamos sendo santificados, tudo se torna mais claro, né? Veja bem, existe uma justiça que nos é alheia, e quando nós nos apropriamos dela pela fé, nós já somos perdoados. Mas veja bem, essa justiça, a partir daí, ela começa a ser comunicada. E aí nós vamos entrar no seguinte entendimento de Lutero, que não existe justificação sem que haja, ao mesmo tempo, um crescimento na justiça pessoal, que também não é minha, mas que vem de Cristo. E é exatamente isto que Lutero defende, né, nas teses aí sobre a justificação. Por exemplo, nas teses aí 23 a 26, ele diz: pois percebemos que é justificado o ser humano, porém o ser humano ainda não justo, mas que se encontra no próprio movimento ou marcha em direção a uma justiça. Veja, o ser humano que ainda não é justo, mas está no movimento para se tornar justo. Ou seja, não existe justificação sem que ao mesmo tempo haja um movimento em direção à perfeição. Um movimento em direção à justiça pessoal. E aí não é o aspecto forense. É a justiça, vamos dizer assim, a justiça comunicada de Cristo. E Lutero diz na tese 25: Deus, porém, perdoa e se compadece de nós, porque Cristo, nosso advogado e sacerdote, intercede por nós e santifica nosso início de justiça. Por ser sem defeito e nos ter sido transformada em sombrinha contra o calor da ira de Deus, sua justiça não permite que nossa justiça iniciada seja condenada. Aí lá no final, na tese 35, ele diz o seguinte: esta fé é acompanhada pelo início da nova criação e pela luta contra o pecado da carne, que é tanto perdoado quanto vencido por esta mesma fé em Cristo. Ou seja, não existe essa acusação de que a doutrina do sola fide levaria a uma perda da santidade, a perda do processo de santificação. É uma mentira. Um luterano bem instruído, né? Ele sabe que não existe justificação sem um movimento em direção à santidade. Então, assim, antes de ir para a próxima pergunta, que é os precedentes teológicos da doutrina, é só esclarecer que o conceito forense da justificação é o que nos garante a paz com Deus, porque a gente sabe que os nossos pecados estão perdoados quando estamos em Cristo, quando estamos na videira, quando estamos nele, não resta mais condenação sobre nós, porque a justiça de Cristo, ela é infinita, e se a justiça infinita é imputada a nós, o que é infinito não pode ser acrescido por coisa alguma. Então, diante de Deus, toda a nossa culpa de ter quebrado sua lei é satisfeita mediante a justiça de Cristo. Enfim, apressando um pouquinho agora essa primeira parte do podcast,
a gente vai lidar com como os luteranos eles sustentam essa doutrina bíblica nos pais da igreja e nos teólogos durante a história, né, do pensamento cristão. Você conhece algumas citações, alguns ensinamentos dos pais que remetem a essa doutrina? Bom, Matheus, assim, essa é a parte que talvez eu sempre me preparo mais para falar, porque, sendo bem sincero, né, sem querer soar arrogante, eu penso que, biblicamente, é como as palavras do imperador disseram, né? Essa doutrina não pode ser refutada, né? Mas talvez a maior acusação seja no que diz respeito à tradição, né? Voltamos à tese do Martin Chemnitz, né? Há precedentes teológicos da doutrina da justificação luterana? Eu digo que sim, absolutamente elas existem. A doutrina da justificação luterana, materialmente falando, veja bem, ela já estava presente nos escritos de muitos teólogos da igreja. E isso tanto na igreja antiga quanto na igreja medieval. Ou seja, Lutero teve material de todas as épocas da igreja para trabalhar, para pensar sobre a justificação, que sim, que serviu como precedente. Eu separei algumas citações aqui, Mateus. A primeira é aquela famosa de São Justino Marte, né, na carta a Diogneto, ali no capítulo 8, no capítulo 9 também. Ele diz o seguinte: Cristo revelou-se mediante a fé, unicamente pela qual é concedido ver a Deus. De fato, que outra coisa poderia cobrir nossos pecados senão a sua justiça? Por meio de quem poderíamos ter sido justificados, nós, injustos e ímpios, a não ser unicamente pelo Filho de Deus? Ó doce troca, ó obra insondável, ó inesperados benefícios! A justiça de muitos é reparada por um só justo, e a justiça de um só torna justos muitos outros. Veja bem, Mateus, em qual lugar aqui que um luterano não poderia concordar com isso aqui e dizer essa frase é minha, essa frase é nossa? Né? Vejam, aqui existe exatamente, parece até de Lutero, principalmente a ênfase na troca, né? Que troca é essa? Essa troca vai ser muito frequente desde a Igreja Antiga até o final da Idade Média, que vê a união entre Cristo e a alma do crente, né, como um casamento. E nesse casamento existe uma troca. Cristo nos dá a sua justiça e ele por sua vez pega os nossos pecados, toma para si os nossos pecados na cruz. Essa é a doce troca, né? A obra insondável. Então, assim, e aqui a ênfase está na fé, né? Unicamente, poderíamos dizer somente, né? Ele usa esses termos, veja, as partículas exclusivas nessa citação. Mediante a fé unicamente pela qual é concedido ver a Deus. Então, assim, essas coisas com certeza influenciaram Lutero. São Clemente de Alexandria também, no Estromata, livros 4 e 7, são duas citações, na verdade, né? A primeira é: Deus concede salvação por meio da fé somente. Basicamente, sola fide, né? E na segunda citação, no livro 7, ele diz: o crente é aperfeiçoado somente por meio da fé. Veja, outra questão também é que nós luteranos nós cremos que o justo vive pela fé. Não é que ele é justificado pela fé e daí, a partir de então, ele começa a viver das obras. Então veja essa ênfase aqui. O crente é aperfeiçoado. O nosso aperfeiçoamento é somente por meio da fé.
Veja que ele fala sobre o aperfeiçoamento, ele não está falando sobre somente aquele primeiro contato, né? A primeira justificação, vamos dizer assim. Né? E essa é outra ênfase luterana também, muito trabalhada, inclusive, no nosso modo de entender a deificação. Orígenes também, comentando, aí mais uma vez, né? Comentando o texto bíblico. Quando eles comentam o texto bíblico, eles são mais claros e eles se contradizem. Em Romanos 3, livro 3, capítulo 3, ele comenta: o apóstolo diz que a justificação da fé somente é suficiente, de forma que quem quer que creia é justificado por ela somente, mesmo se ainda não realizou nenhuma obra. Então veja as partículas exclusivas aqui, sempre ressaltando somente, né? São João Crisóstomo também comentando sobre Gálatas 3, ele diz: os falsos apóstolos estavam dizendo que aqueles que confiavam somente na fé eram uma abominação, mas pelo contrário, o apóstolo, mostra que aquele que confia somente na fé é abençoado. O justo viverá pela fé. Isso mostra não apenas que a justificação vem pela fé, mas também que a salvação não pode vir por meio da lei. Em seguida, ele diz que ninguém guardou a lei, mas que todos estão sujeitos à sua maldição por conta de sua transgressão. Deus planejou um caminho mais fácil por meio da fé, que é um argumento muito poderoso de que ninguém pode obter a salvação pela lei, pois o profeta não diz: o justo viverá pela lei, mas viverá pela fé. Mas a lei não é da fé. Então veja, olha que citação maravilhosa. Mais uma vez, porque alguém poderia dizer: mas ele está falando sobre as obras antes da fé. Não, ele não está falando isso. Ele diz que não apenas a justificação vem pela fé, mas também que a salvação, ou seja, o todo da vida cristã não pode vir por meio da lei. Tem que vir por meio da fé. Uma citação também já do cristianismo oriental, né? O Genádio, patriarca de Constantinopla, comentando sobre Romanos 3, ele diz: consequentemente, todos os que creem em Cristo são justificados livremente, trazendo somente a fé. Também São Jerônimo, comentando sobre Gálatas 3:6. Abraão creu em Deus. Assim também a fé somente é suficiente para a nossa salvação. Porque ninguém é justificado pela lei. Ele comentando Gálatas 3:11 também. Pois ninguém aguarda. Portanto, foi dito que aqueles que creem teriam de ser justificados pela fé somente. Por quê? Porque ninguém aguarda. Né? Ninguém é capaz de guardar a lei. Comentando sobre Romanos 10 também, São Jerônimo, ele diz sobre as palavras: Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. No verso 4. Aí ele diz: aquele que creu em Cristo no mesmo dia em que creu é aquele que cumpriu toda a lei. Veja, olha o caráter de imputação aí. Olha o aspecto imputativo da fé. Imputação positiva da lei. Né? Ele diz que aquele que creu no mesmo dia que creu, ele cumpriu toda a lei. Não é somente remissão, mas é justiça. Santo Agostinho também, na obra A Fé e as Obras, ele diz: de fato, as obras da lei seguem a justificação e não a precedem para justificar quem as pratica. Santo Ambrósio, comentando sobre Romanos 3, claramente são abençoados aqueles cujas iniquidades são cobertas e cujos pecados são perdoados, sem qualquer labor ou obra. Nenhuma obra ou penitência são requeridas deles, exceto que creiam somente. Somente a fé foi estabelecida para a salvação.
E na sua apologia à vida de Davi também, né? Ele faz uma distinção entre lei e evangelho perfeita. Ele diz assim: de acordo com o apóstolo, nós sustentamos que o homem é justificado por meio da fé sem as obras da lei. Portanto, que Davi seja justificado pela fé, pois ele reconheceu o seu pecado por meio da lei, mas pela fé ele creu no perdão dos pecados. Ou seja, eu gosto dessa citação, pois Santo Ambrósio aqui mostra a função principal da lei. Reconheceu o seu pecado por meio da lei. E ele fala, ele não está falando de uma pessoa que era ímpia e aí se converteu, não. Ele está falando de um servo de Deus. Alguém que já conhecia a Deus, que já amava a Deus, mas ele reconheceu o seu pecado por meio da lei. Mas pela fé ele creu no perdão dos pecados. Ou seja, uma distinção entre lei e evangelho. Né? E veja, Santo Ambrósio fala de sem as obras da lei. Ele usa esse versículo, sem as obras da lei, para falar de uma pessoa que já era um servo de Deus, que já estava na comunhão do povo de Deus. Então veja, não é que mas é porque antes da justificação as obras não contam. Não, não é isso. Está falando de uma pessoa teoricamente regenerada. Né? E aí começam as citações que eu coloquei que também já dá no período aí entre a Idade Antiga e a Idade Média. Né? São Beda, o Venerável, sobre o Salmo 77, ele diz: ninguém será salvo por meio da justiça de seus atos, mas somente por meio da justiça da fé. São Bernardo, e aí uma outra figura que é muito influente sobre Lutero, né? Na carta 190 ao Papa Inocêncio, em Roma, ele diz: eu disse que eu sou justo, mas com a sua justiça. O que é isto? Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que é dada é mais segura do que a que é inata. Veja só. Esta última certamente tem glória, mas não diante de Deus. Da primeira não se tem motivo para se gloriar, a não ser no Senhor. A primeira é a justiça do homem, no sangue do Redentor. Veja que incrível. Nós acabamos de comentar aqui sobre o sermão sobre as duas espécies de justiça. Parece que esse texto foi extraído desse sermão. Né? Veja, a justiça que é dada é mais segura do que é inata. Mais uma vez, ele não está falando de um ímpio. Ele está falando dele mesmo. Ele diz: eu disse que eu sou justo, mas com a sua justiça. Olha só, ele olha para ele mesmo, para dentro de si, e reconhece duas justiças. Então veja, Lutero não tirou isso da cachola, Lutero não revolucionou. São Bernardo foi um dos teólogos mais influentes sobre o pensamento de Lutero. E aqui se encontra aqui claramente um precedente para essa distinção. Veja, dentro de mim habita duas justiças. Uma que é seguríssima, né? Ela não é minha. É isso que ele quer dizer. Ela é mais segura do que é minha. Então veja, São Bernardo é incrível, né? Em outro momento também, no Sermão para os Soldados do Templo, no capítulo 11, ele trabalha a questão de imputação, dizendo: aquele que suportou o mérito do pecado, nos dando a sua justiça, ele mesmo paga a dívida e dá a vida. Pois desta forma, quando a morte morre, a vida é restaurada. Assim como quando o pecado é revogado, a justiça retorna. Na verdade, escapa-se da morte na morte de Cristo. E a justiça de Cristo é imputada a nós. Veja mais uma vez. Ele não vê justificação como remissão apenas da falta, mas também como uma imputação de toda a justiça de Cristo. Né? Ele diz: o pecado é revogado, a justiça retorna. Né? E fazendo esse trocadilho, né?
escapa-se da morte na morte de Cristo. E aí entra propriamente nos medievais, né? São Boaventura, comentando as sentenças aí, ele diz: o homem não poderia ter feito satisfação por tão grandes ofensas. Por essa razão, toda falta é remetida pela fé somente na paixão. E sem a fé nela, ninguém é justificado. Santo Anselmo, comentando o 2 Coríntios 5, um texto que tu comentaste aí, ele fala sobre a questão da justiça alheia, né? Ele diz: ele se tornou pecado para que nos tornássemos justiça, não nossa, mas de Deus. Não está em nós, mas nele. Assim como o pecado não era seu, mas nosso. E não estava nele, mas em nós. Né? Então, claramente, ele separa aqui, né? Que a justiça pela qual nós somos justificados é a de Deus. Também separei uma aqui de Santo Tomás de Aquino, né? Comentando sobre 1 Timóteo 1, um texto que fala claramente da lei moral, certo? Se você, né, alguém aí quiser, alguém que estiver ouvindo a gente, quiser abrir o texto de 1 Timóteo 1, não tem nada a ver com lei cerimonial, gente. É um texto que fala sobre pecados mesmo, né, que as pessoas cometem, né, falhas morais e não falhas cerimoniais. Santo Tomás escreve o seguinte: olha, não há esperança de justificação nessas obras, mas na fé somente. Concluímos que o homem é justificado por meio da fé, sem as obras da lei. É um texto que comenta sobre pecados mesmo, de fato, e cita os pecados. Eu não estou com o texto aberto aqui, senão eu poderia ler para vocês. Mas ele diz: nessas obras não há esperança de justificação. Por fim, um texto, uma citação mais longa, que é a última, é de Johann Tauler, né, no seu prefácio ao Evangelho de João. Ele diz o seguinte: quando você crê que Cristo se tornou o cumprimento da profecia de Abraão e sua semente, conforme a lei e os profetas, no seu lugar, e quando você crê que no seu lugar ele sofreu, morreu, foi sepultado, e como um verdadeiro bispo ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelo pecado, também, quando você crê que ele ressurgiu dos mortos, e como o unigênito Filho de Deus, deu o poder de se tornar Filho de Deus e ter a vida eterna a todos os que creem em seu nome, isto é, que ele é o Filho de Deus. Então, se você crê em tudo isso, verdadeiramente tens tudo que crer. Por meio de tal confiança, você se torna apto para ter o que Cristo tem. Pausa aqui nessa citação. Veja o precedente para toda a doutrina de Lutero, tanto da união com Cristo quanto da justificação. Por meio de tal confiança, você se torna apto para ter o que Cristo tem. Então, primeiro de maneira forense, e ao mesmo tempo, então, começa a ter de maneira comunicada. Ele continua: você também está cumprindo a lei, de forma que ela não mais te amaldiçoa. Você está destruindo o pecado de forma que ele não mais te faça dano. Você está recebendo a justiça pela qual espera e nasceu de novo para uma vida santa. Assim, é do poder da sua fé, por meio da operação de Deus, que tudo que Cristo tem é teu, e tudo que você tem é de Cristo. Que grande troca! Veja mais uma vez, a troca. Grande troca. Por causa disso, nenhum pecado te causa dano, nenhuma lei te leva a lamentar, pois Deus aceita a vida e morte de Cristo como se fossem suas. Então veja, essa foi a última citação que eu separei, né? Uma citação de um medieval, bem mais tardio, talvez fora a última
grande influência, né, a grande influência tardia em Lutero tenha sido Johann Tauler, provavelmente o autor da Teologia Germânica, né, um outro livrinho também que Lutero tinha em alta consideração. Então veja, todas essas ideias aqui de imputação, de fé como causa instrumental, né, de troca, de um perdão imediato, mas ao mesmo tempo que é acompanhado de uma transformação que vem de maneira gradual. Cara, muito bom mesmo. E isso já prova que, muito além do aspecto negativo da justificação, que é a remissão dos pecados, foi provado também o aspecto positivo, que é a imputação da justiça. Eu só queria fazer um último adendo, assim, que a tradição luterana, como já diz a Confissão de Augsburgo, ela se preocupa em manter a catolicidade da fé. Então, todos os artigos da confissão, eles têm que ter algum precedente, porque eles vão falar que a gente não veio dissentir da Igreja Católica em nenhum artigo, exceto retiramos alguns abusos, né? E eu acho também importante ressaltar que, ao contrário de alguns apologistas católicos romanos, a gente reconhece que a nossa doutrina da justificação pela fé somente, ela não é um consenso de todos os pais da igreja, mas que existe muita base para que a gente possa falar sobre isso na patrística. E um exemplo disso também, que eu acho muito legal, é dos pais apostólicos mesmo, já mais perto dos apóstolos ainda. Pois São Clemente de Roma, que foi discípulo do apóstolo Paulo, ele vai escrever no capítulo 32 de sua epístola aos Coríntios, entre aspas. Então, tendo sido chamados pela vontade do Senhor Jesus Cristo, não nos justificamos por nós mesmos, ou pela própria sabedoria, ou pelo entendimento, ou pela piedade, nem mesmo pelos trabalhos que praticamos na santidade do coração, mas pela fé no Deus Todo-Poderoso que justificou todos os homens desde o princípio, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. Policarpo, ele também vai argumentar dessa forma, repetindo praticamente o que São Paulo diz em Efésios 2, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas vem da fé que Deus dá. Enfim, como foi visto, muitos pais da igreja defenderam essa doutrina bíblica da justificação pela fé. E eu ainda me arrisco a dizer que aconteceu sim algumas discussões sobre isso, pois após os pais apostólicos veio um período de interação dos cristãos com a filosofia pagã, a filosofia grega. E o embate com o estoicismo, com o epicurismo e com o gnosticismo acabou gerando como reação uma ênfase um pouco maior do livre-arbítrio humano, sabe? Se eles consideravam que o arbítrio ele permanece, isso para justificar a responsabilidade do homem pelos seus atos, a fé ela acabou sendo vista como uma obra humana. E se ela é vista como uma obra humana, as outras obras também podem ser acrescentadas, por exemplo. Por isso que a gente vai ter alguns pais da igreja que vão se contrariar a essa ideia. Mas assim, como foi provado no texto, existe muita base bíblica e base patrística também para essa questão da justificação pela fé. Ainda tenho mais algumas citações, mas eu acho que essas que já foram trazidas é suficiente. Eram mais algumas de Hilário de Poitiers, de Irineu de Lyon e de Dídimo Cego, por exemplo. Mas enfim, essa primeira parte do podcast já está ficando um pouco grande. Caso vocês, ouvintes, tenham interesse em se aprofundar no assunto, vamos deixar aqui links para material de apoio e material para você se aprofundar, né, nesse tema tão precioso, a teologia luterana. Então, essa primeira parte do podcast a gente falou um pouquinho, apresentou a visão luterana do que é a justificação e como eles se baseiam essa doutrina na patrística e na Sagrada Escritura. E na segunda parte que vocês vão ouvir, a gente vai lidar com algumas objeções do Concílio de Trento e de alguns apologistas católicos contra a nossa doutrina. Vitor, foi um prazer recebê-lo aqui. A gente vai passar agora para
para a segunda parte. Você quer deixar algum comentário final nessa primeira sessão? Não, acho que era isso mesmo. Acho que eu quis delongar um pouco mais nas citações, porque geralmente esse é o argumento que eu mais escuto, né, de outros apologetas aí não luteranos, é o de que Lutero teria inventado a doutrina da justificação, né, por assim dizer, e não creio que seja um caso de que não seja esse o caso, né? Eu creio que foi um desenvolvimento natural dos debates que borbulhavam no final da Idade Média ali. Exatamente. Então aqui foi provado que existia a base de Lutero com seus antecedentes históricos para defender sua doutrina, que vai cair por terra a acusação de inovação ou de novidade teológica sobre o tema. Então é isso, meus ouvintes, muito obrigado. A gente vai lançar a parte 2 do podcast em breve. Agradeço ao Vitor pela participação e a todos os ouvintes. Obrigado a todos e até a próxima.